Olá, colegas! Sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, oncologista clínico. É um imenso prazer estar aqui hoje para fazermos um resumo executivo da verdadeira revolução que vivenciamos no tratamento do carcinoma pulmonar não pequenas células. No último ano, a quantidade de dados transformadores que tivemos em todos os cenários da doença não tem precedentes na história da oncologia torácica. Vamos passar por essa jornada juntos, desde a doença inicial até os novos horizontes do cenário metastático. Para contextualizar, precisamos lembrar do nosso cenário epidemiológico. Hoje, infelizmente, 75% dos nossos pacientes ainda se apresentam com doença metastática ao diagnóstico, enquanto apenas 25% têm doença localizada ou regional. Quando olhamos para a histologia, o padrão não escamoso, principalmente o adenocarcinoma, representa 60% dos casos, enquanto o escamoso responde por 40%. Mas o ponto mais crítico que quero destacar é a nossa pizza de mutações driver à direita. Notem que mais da metade dos adenocarcinomas tem alguma alteração genômica acionável. Isso significa que o teste molecular completo não é mais um luxo, mas uma obrigatoriedade absoluta para desenhar a estratégia de tratamento. Começando pela doença localizada e localmente avançada, o cenário perioperatório sofreu uma verdadeira revolução. O uso exclusivo de quimioterapia neoadjuvante ficou no passado. O estudo Keynote 671, que avaliou o pembrolizumab perioperatório, demonstrou um benefício extraordinário de 28% na sobrevida global, derivado de um hazard ratio de 0,72. O impacto clínico é que a estratégia perioperatória, combinando imunoterapia antes e depois da cirurgia, tornou-se o novo padrão ouro para pacientes sem mutações driver. Outro marco foi o estudo AEGEAN, com durvalumab perioperatório, que mostrou uma redução de 32% no risco de progressão, recorrência ou morte, com hazard ratio de 0,68. Para os pacientes com mutação de EGFR, o estudo NEO-ADAURA trouxe dados impressionantes do uso de osimertinib neoadjuvante. A adição do osimertinib reduziu o risco de eventos em 50% em relação à quimioterapia isolada. O impacto clínico aqui é a quebra do dogma de que terapia-alvo é apenas para doença metastática ou adjuvante, trazendo o bloqueio do EGFR para o momento pré-cirúrgico e aumentando substancialmente as taxas de ressecção completa. Avançando para o cenário adjuvante, a consolidação das terapias-alvo foi o grande destaque. O estudo ADAURA, com o uso de osimertinib adjuvante para pacientes com EGFR mutado, apresentou seus dados maduros de sobrevida global. Houve um benefício extraordinário de 51% na redução do risco de morte, vindo de um hazard ratio de 0,49. O impacto clínico é definitivo, pois o osimertinib adjuvante cura mais pacientes e previne metástases no sistema nervoso central. Para os pacientes com rearranjo de ALK, o estudo ALINA avaliou o alectinib adjuvante. Os resultados mostraram um benefício colossal de 76% na sobrevida livre de doença, com um hazard ratio de 0,24. O impacto clínico é que o teste molecular para a ALK agora é absolutamente obrigatório também nos estádios iniciais ressecados, e o alectinib tornou-se o padrão absoluto na adjuvância para esta população, mudando a história natural da doença. No cenário metastático de primeira linha, as inovações focaram em intensificar o tratamento e superar resistências precoces. Para o EGFR clássico, o estudo FLAURA-2 combinou osimertinib com quimioterapia, resultando em um benefício de 23% na sobrevida global, com hazard ratio de 0,77. O impacto clínico é a criação de um novo padrão para pacientes com alto volume de doença ou metástases cerebrais. Ainda no EGFR, o estudo Mariposa combinou amivantamab e lazertinib, entregando um benefício de 30% na sobrevida livre de progressão, com hazard ratio de 0,70. Para a mutação de inserção do EGFR exon 20, temos duas opções revolucionárias. Primeiro, o estudo Papillon combinou amivantamab com quimioterapia, gerando um benefício de 38% na sobrevida livre de progressão, com hazard ratio de 0,62.
Segundo, o mobocertinib, um inibidor de tirosina quinase de terceira geração, trouxe uma taxa de resposta de 35% em monoterapia, oferecendo uma alternativa sem quimioterapia para esses pacientes. O impacto clínico foi dar opções altamente eficazes para uma mutação historicamente muito resistente. No cenário do ALCA, a atualização de 5 anos do estudo CROWN com lorlatinib mostrou um benefício sem precedentes de 81% na sobrevida livre de progressão, com hazard ratio de 0,19. O impacto clínico é que o lorlatinib se isolou como a melhor opção de primeira linha, controlando a doença cerebral de forma quase absoluta. Também temos novidades com o alectinib de próxima geração e o brigatinib, oferecendo alternativas robustas para pacientes com ALK. Para ROS, o entrectinib continua como padrão, com excelente penetração no sistema nervoso central. No CRAS-G 12D, o zoldonrasib, no estudo RMC 9805, alcançou taxas de resposta de 61%, recebendo designação de terapia inovadora e abrindo portas para uma mutação antes considerada intratável. Para MET exon 14, o tepotinib demonstrou uma taxa de resposta de 46% em monoterapia, oferecendo uma opção altamente eficaz e bem tolerada. O impacto clínico é a transformação de mutações raras em cenários terapêuticos bem definidos. A maior revolução, no entanto, ocorreu na segunda linha, com a chegada dos anticorpos conjugados a drogas, os ADCs. Eles substituíram completamente o antigo padrão do docetaxel. Para pacientes com EGFR mutado que falharam ao osimertinib e a quimioterapia, o estudo ERTENA-Lung01 avaliou o patritumab deruxtecan, direcionado ao CARE3. O impacto clínico foi enorme, oferecendo uma taxa de resposta de quase 30% e sobrevida global de quase 12 meses, resgatando pacientes independentemente do mecanismo de resistência genômica. Para pacientes com qualquer mutação driver que progrediram aos tratamentos padrão, o estudo TROPION-Lung01 avaliou o datopotamab deruxtecan, direcionado ao TROP2. No subgrupo com mutações acionáveis, houve um benefício estrondoso de 62% na sobrevida livre de progressão em comparação ao docetaxel, derivado de um hazard ratio de 0,38. O impacto clínico é que o datopotamab deruxtecan se tornou a escolha óbvia e preferencial de segunda linha para esses pacientes. Temos também o sacituzumab govitecan no estudo EVOKE-01, que mostrou um benefício de 16% na sobrevida global contra o docetaxel, com hazard ratio de 0,84, sendo uma excelente alternativa com menor toxicidade hematológica. Para concluir, o último ano reescreveu os manuais de oncologia torácica. Na doença inicial, a imunoterapia perioperatória e as terapias-alvo adjuvantes e neoadjuvantes estão curando mais pacientes. Na doença metastática, combinações mais potentes na primeira linha e os anticorpos conjugados a drogas na segunda linha estão prolongando a vida com qualidade. As perspectivas futuras são ainda mais empolgantes. Estamos acompanhando o desenvolvimento de degradadores de proteínas, como os direcionados ao CRAS-G12D e outras mutações, anticorpos biespecíficos de nova geração, como o pumitamig e o amivantamab, e novos anticorpos conjugados a drogas com alvos inéditos. A medicina de precisão no câncer de pulmão deixou de ser uma promessa para se tornar a realidade diária nos nossos consultórios, exigindo de nós, oncologistas, uma atualização constante e um raciocínio clínico cada vez mais refinado. Convido todos vocês a visitarem o site www.oncopraxis.com.br e a se inscreverem na nossa plataforma para continuarmos essa discussão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.